2021. Eu sei que algumas pessoas se escandalizam, né, quando eu falo isso. Eu até entendo que algumas pessoas, porque passaram a vida toda sendo ensinadas de maneira diferente, elas estranham, né, quando eu digo que nós já estamos no ano novo, porque o ano novo começou às 18 horas. É assim o ensinamento de toda a Bíblia, né? Agora, o mundo todo foi enganado por Satanás, fazendo a pessoa acreditar que o dia vai mudar à meia-noite. É uma coisa ridícula, né? Acreditar que o dia vai mudar à meia-noite. Quando Deus fez a criação, em Gênesis capítulo 1, ele diz sempre assim: houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, até o sétimo. Ou seja, tarde é a noite, manhã é o dia. Começa sempre à noite, às 18 horas começa a contagem. Então a noite tem 4 vigílias, de 3 horas cada vigília, e o dia tem 12 horas. Esse é o ensinamento de toda a Bíblia. Se a pessoa não souber isso, não vai entender a Bíblia, nem os evangelhos. Ah, mas o mundo todo pratica isso, porque o diabo enganou o mundo todo, foi para isso que ele veio, né? Aí eu digo, enquanto as pessoas ficam comemorando a passagem do ano à meia-noite, o diabo fica rindo, dizendo, ó, estou fazendo os humanos de otário, é isso que ele diz. Mas a guerra espiritual, isso aqui é coisa espiritual, né? Então, ultimamente eu tenho pensado assim, eu preguei 4 mensagens domingo pela manhã, né? As 4 mensagens na sequência de 4 domingos seguidos foram sobre o inferno. E aí eu até denunciei a minha mulher disse: você só prega sobre o inferno, não tem uma coisa boa para você pegar não? Aí eu digo: rapaz, aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração eu vou pregar, né? Mas depois eu pensei, rapaz, a minha tendência é pregar as coisas assim, o julgamento, né, nua e crua da Bíblia, que às vezes não é coisa boa. Mas na verdade tudo que diz Deus é certo, Deus diz certo, né? Eu posso até pregar coisa boa, mas não posso enganar os irmãos, né? Nem posso falsificar a palavra de Deus. Então, se tem coisa ruim no texto, eu vou dizer. Se tiver coisa boa, eu vou dizer, mas eu não posso criar um evangelho particular, né? Mas hoje eu pensei, rapaz, vai lá que a minha mulher tem a razão. A minha tendência é pregar mais sobre o juízo de Deus, né? O julgamento de Deus, as consequências do pecado. Eu digo, eu acho que hoje, como é o primeiro culto do ano, eu vou me esforçar para eu pregar algo bom, algo assim, né? Só que eu não garanto que vai acontecer totalmente, né? Mas vou me esforçar para ir nessa direção. Então eu intitulei essa mensagem assim: as vantagens de ser crente. Por que alguém se tornaria crente? Tem alguma vantagem em ser crente? Por que a maioria das pessoas não vai ser crente? Porque o ser humano é assim, ele quer ser feliz, né? Ele quer ser feliz. Ele só vai em coisas que lhe façam bem, que lhe dê prazer, né? Que tem alguma vantagem para ele. O ser humano é assim. E se o evangelho fosse uma coisa ruim, ninguém viria para o evangelho. É claro que nós sabemos que o evangelho é uma coisa boa, só que o diabo, a função dele é essa também, né? O diabo, ele calunia o evangelho, difama, injuria o evangelho, para as pessoas pensarem que o evangelho é coisa ruim, né? Ah, mas esses crentes não têm prazer nenhum na vida, é uma morte em vida, né? Os caras não têm prazer, o único prazer do crente é comer, não sei o quê, por isso que diz que o crente come demais, né? Mas será que é assim mesmo? Será que o evangelho tem alguma vantagem em ser crente? Porque se não tiver nenhuma vantagem, eu mesmo seria o primeiro a não querer, né? Ou será que o diabo tem escondido as vantagens de ser crente, e as pessoas que estão lá fora que não querem ser crente, é porque o diabo conseguiu enganá-las e fazê-las pensar que o evangelho é ruim, é coisa ruim ser crente, né? Então eu vou pegar aqui um texto em Atos capítulo 8, e aí eu vou procurar ser fiel à palavra de Deus, né? Eu não posso torcer a escritura, nem falsificar o evangelho, porque Deus não vai se agradar disso, né?
E aí eu vou destacar algumas coisas boas, algumas vantagens de ser crente. Eu vou ler aqui em Atos capítulo 8, quando o evangelista Filipe pregou na cidade de Samaria, o que aconteceu lá. Então vamos lá, Atos 8, verso 5. Ele diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Verso 12: mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. Agora eu vou saltar para o verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, irmãos, inicialmente essa leitura aí, agora eu vou destacar algumas vantagens de ser crente. Porque Filipe pregou em Samaria. Filipe era um evangelista, era um dos 7 diáconos que foram escolhidos na igreja de Jerusalém. E aí a primeira vantagem que vai estar aqui no verso 7: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Olha só, né? Quando Filipe pregou lá em Samaria, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Aí eu vou dizer, a primeira vantagem de ser crente: você vai ser liberto dos espíritos imundos. O que são espíritos imundos? Eles são chamados na Bíblia de espíritos malignos, são chamados de espíritos enganadores, são chamados de demônios. São os mesmos seres, né, que são aqui denunciados pela Bíblia. E aí o que acontece? Na cidade de Samaria, próxima da Judéia, muita gente era possuída por demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos enganadores. E aí o resultado da pregação de Filipe, que levou o evangelho para Samaria, que diz que Filipe lhes pregava a Cristo, é que muitos, olha só, muitos, que tinham espíritos malignos, saíam clamando em alta voz dos espíritos malignos. A pergunta que eu faço é: 2000 anos depois, aqui em Rio Branco, quando o evangelho chegou aqui em Rio Branco, já faz muito tempo, será que muita gente foi liberta dos espíritos malignos? Ou será que existem espíritos malignos? Existem demônios? Existem espíritos imundos? Existe espírito? Porque se existir, o evangelho veio para libertar o ser humano dos demônios. E aí nós estamos vivendo numa sociedade tecnocrata. Satanás deu um jeito de, há muito tempo ele trabalhou na cultura para fazer as pessoas acreditarem que demônios não existem, espíritos malignos não existem, e que quando a Bíblia fala de espíritos imundos ou demônios, era só uma demonstração da ignorância daquele povo. Mas aí é um engano, né? Na verdade, espíritos malignos existem, demônios existem,
A função deles é oprimir e atormentar os seres humanos. É possível que aqui dentro mesmo, nesse momento agora, haja pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos, demônios. São seres espirituais invisíveis. E aí, grande parte das pessoas não acreditam nisso. Mas grande parte acredita, né? Porque o Brasil é um país, já se sabe que o Brasil é um país com grande quantidade de espíritas, né? Espiritismo, os espíritas acreditam e sabem que existem os espíritos imundos, né? O catolicismo também acredita que existem os espíritos imundos. Os evangélicos sabem que existe espírito imundo, ou seja, o evangelho veio para libertar as pessoas dos espíritos malignos, até hoje. E nós temos que ser realistas nisso. Grande parte dos problemas que atormentam os seres humanos são resultado de ação de espíritos, demônios, né? E isso é uma das vantagens de ser crente. Porque a única arma contra demônio, a única maneira de libertar alguém de demônios é só pelo poder de Deus, é poder espiritual. É o nome de Jesus que tem autoridade. É só por meio da igreja, não tem outra maneira. E aí eu pergunto, quem não está protegido pelo sangue de Jesus, quem não está protegido pelo evangelho, está à mercê dos demônios. E não tem outro remédio, não tem para ninguém, né? Então, irmãos, a primeira vantagem de você ser crente é que você está protegido contra os demônios, contra a ação dos espíritos malignos, espíritos enganadores, espíritos imundos. Quando a Bíblia chama esses espíritos de espíritos imundos, é porque eles são pecadores, né? Eles são do mal. Não existe demônio bom, eles são todos maus, são anjos caídos, né? E aí, tem que ter muito cuidado, né? Porque, sem querer desmerecer a medicina e os médicos, mas dificilmente o médico foi treinado nessa área, né? Para lidar com demônios e espíritos malignos. E chega uma pessoa lá possuída, o médico naturalmente vai fazer o que ele aprendeu, né? Vai dar um remédio, mas não resolve. Pode até aliviar, né? Uma droga tal pode aliviar, mas o demônio vai estar lá. Só o evangelho, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o evangelho, essa é a vantagem, né? Sem querer me deter muito nessa parte aqui, mas eu quero, para reforçar esse ponto, eu quero ainda ler Atos 19, 13, para ver como, em vários lugares do Novo Testamento, né, vai estar essa questão aí. Eu falei na Igreja Católica, antigamente a Igreja Católica tinha, talvez ainda tenha, exorcistas, os exorcistas, né? Eu acredito que os exorcistas católicos tinham que ser autorizados pelo Papa, né? Eu não sei se ainda tem, talvez ainda tenha, uma tradição da Igreja Católica, mas no judaísmo também tinha. Então vamos ver aqui, Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, aqui está espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente
e prevalecia. A cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, havia grande manifestação de demônios ali. Aqui é chamado de espíritos malignos aqui, né? E o apóstolo Paulo está envolvido aqui nessa questão. E mostra nesse caso aqui que o nome de Jesus não funciona meramente como mágica. Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus para repreender um demônio, se ela não for realmente legítima, se ela não for mesmo discípulo de Jesus, não vai funcionar, né? Tem que ser a pessoa certa. Ainda eu quero, em Atos 16, Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aqui, espírito de adivinhação agora. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E ainda em Lucas, aí para mostrar que no ministério de Jesus mesmo, ele expulsava os demônios. Em Lucas 4:41, ministério de Jesus. E também de muitos saíam demônios, aqui são chamados de demônios, demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, uma das vantagens de ser crente é que a única maneira de você se proteger contra os demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos enganadores e tais. Agora, segunda vantagem de ser crente, voltando ainda para Atos capítulo 8, lá em Samaria, quando Filipe pregou lá, né? Atos 8, verso 7, diz assim: pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Agora a parte B, olha só: e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha, muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, segunda vantagem de ser crente: cura das enfermidades. Muitos paralíticos e coxos eram curados em Samaria. Mas alguém pode dizer: mas aí naquele tempo não havia hospitais, quase não havia médicos, a medicina ainda era muito rudimentar. Então, o Evangelho podia atuar para curar os enfermos. Mas hoje, quando nós temos tantos hospitais, tantos médicos, tanta tecnologia, será que ainda precisa que o Evangelho, o poder de Jesus, cure enfermidades? Com certeza, né? Porque a questão é, mesmo que você tenha muito dinheiro para ter um bom plano de saúde, para contratar os melhores médicos, mesmo assim, a medicina humana é limitada. Nem todo mundo tem acesso, e tem muitas doenças que a medicina humana não consegue curar. E o Evangelho não muda, né? O Evangelho que Filipe pregou em Samaria, que curava os enfermos, paralíticos e coxos eram curados ali. É o mesmo Evangelho de hoje. Agora a pessoa tem que crer, né? É por isso que eu estou pregando hoje para vocês aqui que está incluído uma das vantagens de ser crente é que você pode invocar o poder de Deus para ser curado. Só que é claro que para ser curado pelo poder de Deus tem condições, né? E eu sempre digo que eu oro por muitos enfermos, mas eu percebo que grande parte deles não é curada. Alguns são curados, mas nem todos. Eu acho que até que a maioria não é curada, mas só que tem um problema. Quando o Evangelho fala da cura, o Evangelho para curar enfermidades, ele diz assim:
Jesus diz, isso é Lucas 4:18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Está aqui a condição, irmão. Para receber a cura divina, a cura do Evangelho, a cura de Jesus, a pessoa precisa estar quebrantada de coração. E às vezes eu oro por uma pessoa orgulhosa, a pessoa que pecou não se arrependeu, a pessoa que continua em rebeldia contra Deus, não vai ser curada. Mas quebrantado de coração. No Salmo 51:10, Davi diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, às vezes o Evangelho não cura, né? A oração da cura não funciona, porque a própria pessoa que está recebendo a cura não preenche as condições, que é estar quebrantado. Quebrantado é humilhado diante de Deus, né? Reconhecer os seus pecados, porque Deus não vai curar a pessoa orgulhosa. Mas em Samaria, paralíticos e coxos foram curados. Eu vou evitar de citar os outros versículos para ganhar tempo, né? Então, vantagem para ser crente, né? Você pode se socorrer do poder de Deus para curar a enfermidade. Eu não vou dizer que sempre Deus cura, porque às vezes Deus não cura, mas Deus é soberano, Ele cura quem Ele quer, mesmo preenchendo as condições, né, que eu estou falando aqui. Mas Deus cura quando Ele quer, mas sempre Ele pode curar. Eu sei que tem evangelista de cura que diz assim: Deus sempre quer curar. Eu não acredito nisso, não acho que não tem base bíblica isso, né? Eu lembro que o paralítico do tanque de Betesda, havia uma grande multidão de cegos, mancos e ressecados. Jesus só curou um. Eu às vezes me pergunto, por que Jesus só curou um? Está em João capítulo 5. Em Mateus tem muitas vezes Mateus ele repete a expressão assim: todos foram curados. Todos que tocaram nas vestes de Jesus foram curados. Ele curou a todos. Mas eu não posso dizer que sempre Deus quer curar, porque às vezes tem algum motivo que Ele não queira curar. Ele sabe por quê, né? Mas é uma vantagem. Terceira vantagem de ser crente, vamos lá em Samaria, verso 8: e havia grande alegria naquela cidade. Olha, irmão, havia grande alegria naquela cidade. Se a cidade de Samaria era uma cidade triste, e claro que era, porque era uma cidade que tinha muita gente oprimida por demônios, muita gente atormentada por demônios, tinha muita gente doente, paralíticos e coxos. Mas agora que o Evangelho chegou, que resolveu esse problema daquelas pessoas, houve grande alegria naquela cidade. Então o Evangelho é para trazer alegria. Quando, capítulo 2 de Lucas, não vou citar lá, os anjos apareceram para os pastores no campo, quando Jesus nasceu. Jesus nasceu na cidade de Belém, próximo de Jerusalém, na Judéia. E naquela noite os pastores que cuidavam das suas ovelhas no campo, um anjo apareceu para os pastores e disse assim: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, eis que vos trago novas de grande alegria, notícia de grande alegria. É motivo de grande alegria porque o Salvador nasceu. E por isso que quando Filipe pregou o Evangelho, pregava a Cristo em Samaria, houve grande alegria naquela cidade. Aonde o Evangelho chegar, deve trazer muita alegria. Não é uma alegria vulgar, não é uma alegria vamos dizer assim, só da boca para fora, né? É uma alegria no coração, uma alegria interior. E aqui está envolvido nisso, eu creio que a grande parte das doenças psicossomáticas, segundo eu tenho lido, elas são produzidas por tristeza no coração, amargura no coração. O que hoje é chamado de depressão, em grande parte é profunda tristeza no coração. Mas o Espírito Santo exatamente coloca essa alegria no coração, né? Eu ainda citaria aqui Atos 13:52, quando Paulo pregou naquela cidade de Antioquia da Pisídia. Termina assim, Atos 13:52: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
O Evangelho é para trazer alegria ao coração. Provérbios diz várias vezes assim, olha: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre tem um banquete contínuo. O coração alegre é a vida da carne, doença psicossomática. É a alegria no coração que traz saúde. E ainda tem um texto que eu gosto muito, só que ainda não preguei aqui sobre ele, que é Romanos 14, 17, onde Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é muito importante, porque todo mundo quer ter alegria, mas antes da alegria tem que ter paz, e antes de ter paz tem que ter justiça. Então, para que haja alegria, aqui há uma hierarquia. É preciso ter justiça, né? Não existe paz nem alegria com injustiça. Então tem que haver justiça. Tendo justiça, aí vem a paz. E tendo a paz, aí vem a alegria do Espírito Santo. É a terceira coisa. Não dá para saltar isso, né? Por isso que houve grande alegria em Samaria. O Evangelho é para trazer alegria. Nós somos feitos para ser alegres. E quando nós não temos a alegria verdadeira, que é do coração, produzida pelo Espírito Santo, a Bíblia diz assim: a plenitude de alegria na tua presença. Às vezes quando eu estou orando, eu digo: Senhor, derrama dessa alegria que tem na tua presença, plenitude de alegria na presença de Deus, derrama no meu coração. Então, e aí quando o ser humano não consegue essa alegria para a qual ele foi criado, alegria da parte de Deus, do Espírito Santo dentro do coração, e aí o ser humano vai buscar alegria nas coisas que tem contraindicação, né? As coisas que o mundo oferece, as coisas que o diabo oferece, trazem uma alegria momentânea, mas as consequências às vezes são fatais, destrói a vida da pessoa. Então, o Evangelho é para trazer alegria. Vantagem de ser crente. Em quarto lugar, eu li aqui para os irmãos, perceberam que os samaritanos só receberam o Espírito Santo quando os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém para Samaria e oraram por eles para que ele recebesse o Espírito Santo. E depois os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e então eles receberam o Espírito Santo, pela imposição das mãos dos apóstolos, também depois de ter orado. Então, a quarta vantagem de ser crente é: você recebe o Espírito Santo. O ser humano que foi feito lá no Jardim do Éden, Deus fez lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Deus soprou nas narinas do Adão o fôlego da vida. O fôlego da vida ali, creio que tanto é a vida natural, como o Espírito Santo foi soprado dentro das narinas do Adão. E aí quando o homem pecou, o Espírito Santo saiu dele. O Evangelho devolve para o ser humano o Espírito Santo para habitar dentro do seu coração. E aí, não existe nenhum ser humano completo sem que o Espírito Santo habite nele, porque Deus criou o homem no começo, lá no jardim, para ser a habitação do Espírito de Deus, né? O corpo humano é templo do Espírito Santo, esse é o projeto de Deus. O pecado fez com que o Espírito Santo saísse do homem, e no lugar do Espírito Santo os demônios entraram. Esse é o ensinamento de toda a Bíblia. Então, o Evangelho, vantagem do Evangelho: o Espírito Santo volta a habitar dentro do ser humano, dentro do coração do homem ou da mulher, né? Que é a habitação dele, é tempo do Espírito Santo, o corpo humano. E aí eu digo sempre que um ser humano, para ter saúde mental, emocional, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. E esse é o ser humano real, verdadeiro, né? Na sua interesse. Isso é só com o Evangelho, né? É só sendo crente, para assim como nós usamos essa terminologia, né? É outra vantagem. Eu até vi um comentarista, eu estava lendo um livro há algum tempo, e o comentarista diz assim: o alcoolismo, a embriaguez, é a experiência que o diabo falsificou da presença do Espírito Santo dentro do ser humano.
né? Quando o Espírito Santo vem habitar dentro do corpo humano, ele produz a mesma euforia, a mesma ousadia que uma pessoa embriagada tem. Eu já bebi muito, eu sei exatamente qual é o efeito da embriaguez, né? Pois aquela embriaguez com álcool, ela é exatamente a reprodução falsificada da habitação do Espírito Santo dentro do ser humano. A primeira coisa é coragem. Você perde o medo, não tem medo de nada mais, porque o medo é um espírito. Por isso que Paulo diz assim, né? Nós não recebemos o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, o Espírito Santo. Então, vantagem de ser crente, irmão. E aí, eu quero terminar dizendo que tudo isso começa com o batismo, né? Vocês verem que aqui o texto fala muito de batismo. Eu vou ler de novo o verso 12 aqui do texto, diz assim: mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. Outra versão diz assim: quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Eu sempre digo que esse texto aqui é a primeira vez que há essa informação no Novo Testamento, de que se batizavam homens e mulheres, porque no Antigo Testamento só os homens eram circuncidados. A aliança com Deus da nação de Israel era feita por meio da circuncisão, e só os homens eram circuncidados. Agora, a aliança com Deus no Novo Testamento se faz por meio do batismo, e aqui batizavam-se homens e mulheres. Eu creio sempre que esse contraponto, esse versículo aqui, é o contraponto de Gênesis 6, quando lá o texto de Gênesis 6 diz assim: quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres as que eles quiseram. E ali foram os anjos caídos, né, os nefilins. Aqui está mostrando que homens e mulheres se batizavam, porque toda a caminhada cristã, irmãos, começa com o batismo, né? Aqui tem ensinamento do texto aqui para mostrar que esse homem, que era um feiticeiro, que estava lá em Samaria, né? Simão, o mago, um feiticeiro, que iludira o povo de Samaria fazendo magia, artes mágicas. Ele se batizou, ele foi batizado. Só que o batismo dele não valeu, porque não foi uma conversão verdadeira, não foi produzida pelo Espírito Santo. A motivação dele era falsa, por isso que o batismo dele não valeu. Então, para ser sincero com vocês, o início da vida cristã começa com o batismo. O batismo é a porta de entrada, o batismo é o início da caminhada. Por isso que eu estou hoje falando dessas palavras para vocês, porque hoje começa um novo ano, 2021, é o início de uma caminhada, e as pessoas que irão se batizar logo mais, elas começarão uma nova caminhada com Deus, por meio do batismo, vão fazer aliança. Quem já foi batizado fez aliança, começou a nova caminhada, né? O batismo não salva, só o batismo por si não salva, mas quando ele é o primeiro ato de obediência, a demonstração da fé, o texto diz isso, olha só. Mas quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Ou seja, a maneira deles demonstrar que eles creram foi se batizando. O batismo é o primeiro ato de obediência. Quem não se batizou não tem aliança com Deus. Deus é um Deus de formalizar aliança, de rito, né? A aliança com Deus tem que ser formalizada no rito, que é o batismo. Agora, esse batismo precisa ser a manifestação daquela fé que já está dentro do coração, que já brotou. O Espírito Santo produziu no coração da pessoa essa fé. Porque se não for, é o caso aqui de Simão, o mago, que ele se batizou, mas não adiantou nada, porque a motivação dele era falsa, era outro tipo de coisa, né? Ele queria vantagens, porque ele queria usar o evangelho para comércio, né? Por isso que esse pecado chama-se simonia, pregar o evangelho para receber dinheiro. Então, aí eu pergunto a você aqui: tem alguma vantagem de ser crente? Toda vantagem. Porque
Quem não é crente em Jesus, assim, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, estavam sem Deus no mundo. Já imaginou andar no mundo perigoso desse aí sem Deus? Hoje eu peguei o meu carro pregou lá no centro. Eu chamei um Uber e pela primeira vez eu me surpreendi. Quando o Uber parou, era uma mulher. Eu falei, uma mulher? Primeira vez que eu estou vendo uma mulher dirigindo Uber. Aí eu disse, é no Calafate. Ela se espantou, do Calafate? Mas aqui estava dizendo que é outro lugar. Eu disse, olha, eu digo, não tenha medo. Eu sei que você está com medo que o Calafate tem a fama de ser um local violento e perigoso. Eu digo, mas não tenha medo, eu sou pastor, já moro lá há 10 anos e só Deus pode nos proteger. Não se preocupe. Ela veio comigo, mas veio assim, eu percebi que ela veio com grande medo. Mas eu disse, não se preocupe não. Todo lugar é perigoso. Mas se Deus nos guardar e nos proteger, não tem o que temer. Digo, as maldades que são feitas no mundo são os demônios que fazem, usando pessoas. Eu digo, eu estou protegido pelo poder de Deus, não se preocupe. Você está na melhor companhia. Então, irmãos, ser crente tem toda a vantagem. Andar sem Deus no mundo está à mercê de Satanás, está à mercê dos demônios, está à mercê de todo o perigo, porque Deus não, Ele pode até te proteger, mas não tem aliança, não tem compromisso, Deus não tem obrigação. Mas se você é crente, fez aliança com Deus, é claro que fazer aliança com Deus implica em obedecer a Deus. Eu não vou enganar vocês, né? O batismo é um compromisso de dizer, a partir de hoje eu vou obedecer a Deus. É claro que nós não conseguimos obedecer 100%, mas nos esforçando para obedecer naquilo que nós podemos, né? É como um casamento. A pessoa que se casa, ela tem que ter consciência de que a vida dela vai mudar. Que o casamento é um contrato de exclusividade, tanto do homem como da mulher. A partir de agora, a mulher não olha mais para os outros homens e o homem também não olha mais para as outras mulheres. Isso é o casamento. Se não houver esse entendimento, o casamento não vai dar certo. O batismo é um casamento com Cristo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é ciumento. Está escrito, não estou inventando não, está escrito. Deus, o Espírito Santo, Ele anseia por nós até o ciúme. Tiago 4,4. Ele não admite traição. É claro que Deus sabe o nível de obediência que nós podemos oferecer a Ele, né? A nossa obediência é imperfeita, mas nos esforçando do máximo para usufruir dos direitos do Evangelho, porque é muito direito, é muita bênção. Então, meus irmãos, nós vamos agora batizar essas pessoas. É pouca gente, mas só Deus sabe o que Ele fará com a pessoa que vai se batizar, porque a pessoa vai pertencer a Ele a partir de agora, né? E se não pertencer a Ele, já pode tocar. Mas a Bíblia diz, aquele que pertence a Cristo, o maligno não lhe toca, porque o diabo não é besta para tocar naquele que pertence a Jesus, né? O diabo tem medo de Jesus. Então nós vamos batizar agora essas pessoas. Eu vou pedir que